Pronto. Então é o seguinte, a gente vai aprender isso aqui, trabalho de uma força. Então, na física, o que significa dizer que uma força realiza trabalho, certo? Na física, o que significa dizer que uma força realiza trabalho? O que é esse trabalho chamado de trabalho mecânico que uma força pode exercer? Trabalho é a energia gasta para mover algo. Esse algo aqui tem que ser algo com massa, certo? Ou seja, quando você gasta energia e movendo alguma coisa que tenha massa, você realizou um trabalho, certo? Então, o trabalho envolve necessariamente você mover uma massa. E para mover uma massa, a gente tem que aplicar uma força. Não adianta só você pensar, olha, eu vou mover aquilo ali, eu vou mover aquilo ali. Não. Você tem que aplicar uma força em um objeto com massa para você mover ele, ou seja, por isso que a gente diz que é o trabalho de uma força, tá? Então, primeiramente, se você vai aplicar uma força em um objeto, vamos admitir que a força ela é constante, ou seja, você não vai mudar a força enquanto você está arrastando esse objeto. Então, suponha um objeto está aqui, ó, ele tem uma certa velocidade V1, você vai aplicar uma força F, aqui é uma força inclinada, com ângulo θ em relação à horizontal, e você vai arrastar esse objeto uma distância d, certo? Quando você aplica uma força e arrasta esse objeto daqui até aqui, ó, mantém essa mesma força, o mesmo ângulo, né? Ele vai chegar aqui com a outra velocidade, ó, certo? Então, daqui para cá, você realizou, essa força F realizou um trabalho, porque houve um deslocamento de uma massa por causa de uma aplicação de uma força. E aí existe uma fórmula para se calcular o trabalho realizado por essa força F num deslocamento D, certo? O trabalho realizado pela força F, a fórmula. O trabalho realizado pela força F vai ser a força F vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre o F e o D, certo? Então, F é uma grandeza vetorial. E D é uma grandeza vetorial também, porque esse D é de deslocamento. Então, você tem uma seta para representar o F, certo? E você tem uma seta para representar o D. O F é aqui, e a distância é do ponto inicial até o ponto final. Então, é um vetor deslocamento. Então, vai ter um ângulo entre esses dois vetores, que é o ângulo θ. Então, assim, e esse produto aqui, entre essas forças, a gente diz que é um produto escalar, certo? Então, só saiba que é o produto escalar. Produto, que é o produto quando envolve duas grandezas vetoriais, mas o resultado dá uma grandeza que é trabalho, que é uma grandeza escalar, ou seja, o trabalho não é representado por setas, ele é só um número, tá certo? O trabalho. Então, quando você tem dois vetores multiplicando, que dá uma grandeza escalar, ou seja, que não dá vetor, a gente diz que é um produto escalar, certo? Aí é o seguinte, a gente faz o seguinte, então o trabalho é medido em joules, força é medida em newton e o deslocamento tem que ser em metros. E o θ é o ângulo entre a força e o deslocamento, certo? O ângulo medido em graus aqui. Lembrando que joules é unidade de energia, mas existe o quilojoules, que é o 10 a terceira joules. Existe o megajoules, que é 10 a sexta joules. E existe o gigajoules. A Lula menor se existe. É o 10 a nona joules. Então, existe esse prefixo. K é o 1000. O Mzão é o milhão, que é o 10 a sexta, que é o mega. E o G, que é o giga, ele é o bilhão. Ele é o 10 a nona. Certo?
Aí, essa é a fórmula geral, ou seja, essa fórmula a gente utiliza para todos os casos, tá? Então, vamos ver quais são os casos mais comuns, certo? Lembrando que essa força ela é constante durante todo esse deslocamento, é o mesmo valor. Então, primeiro caso particular é o caso em que o ângulo ele é zero, ou seja, quando é o caso mais comum, na verdade, quando a força é aplicada na mesma direção de deslocamento, ou seja, o deslocamento é na horizontal e a força também é para a horizontal e no mesmo sentido, ou seja, o ângulo é zero. Porque quando você tem duas setas na mesma direção e no mesmo sentido, a gente diz que o ângulo é zero. Se o ângulo é zero, o cosseno do zero é 1. Então, na verdade, a fórmula fica mais fácil. O trabalho fica só força vezes deslocamento. Então, o trabalho, na verdade, fica mais fácil. É só pegar a força, que vai se manter constante, e multiplicar por esse deslocamento, certo? Esse trabalho aqui, você vai ver que é um trabalho positivo. Quando o trabalho é positivo, a gente chama isso de um trabalho motor. Então, quando você faz o cálculo do trabalho de uma força e esse trabalho dá positivo, a gente classifica esse trabalho como um trabalho motor, certo? Então, esse é o primeiro caso, caso particular. Tem um caso que é quando a força ela é contrária ao movimento. Está na mesma direção do movimento do objeto, só que a força, na verdade, ela está atrapalhando. Enquanto o objeto se move para a direita, durante esse deslocamento, a força ela é do contra, a força está sendo aplicada para a esquerda, ou seja, está atrapalhando. Então, assim, ó, o ângulo entre o vetor deslocamento, que é um vetor desse jeito aqui, certo? O ângulo entre o vetor deslocamento e a força F é 180, ó, porque estão opostos, tá? Aí a gente lembra que cosseno de 180 é menos 1, então na fórmula tem lá cosseno. Então, na verdade, esse trabalho dessa força fica negativo, porque vai ficar oposta ao movimento, ou seja, essa força, ela está dificultando esse movimento. Então, a gente diz que o trabalho dessa força é um trabalho resistente, certo? Ela está resistindo a esse movimento, tá? Então, o trabalho, quando ele é negativo, certo? Trabalho resistente, certo? Geralmente, quem exerce essa força, geralmente quem realiza trabalho resistente é o atrito, certo? Então, o trabalho do atrito geralmente é resistência, porque o atrito ele é uma força que, quando um objeto está deslizando sobre a superfície, ela vai estar contrária, então vai realizar um trabalho resistente. Beleza. Aí, e quando a força tiver um ângulo de 90 em relação à horizontal? Então, assim, se a força F tiver um deslocamento de 90 graus em relação ao deslocamento, cosseno de 90 é zero, ou seja, por mais que exista o deslocamento, o trabalho dessa força F, que está formando 90 graus com a, né, com a horizontal, é nulo. Não, mas o que significa trabalho nulo? Que essa força ela não foi responsável por esse deslocamento. Ou seja, essa força não foi a responsável por esse deslocamento, foi outra coisa, não foi ela. Porque ela está sendo exercida com um ângulo de 90 graus em relação ao deslocamento. E o cosseno de 90 é zero, ou seja, quando a força for perpendicular à trajetória, ou seja, ao deslocamento, aí você tem que o trabalho daquela força ela é nulo. Então, é um trabalho nulo, certo? Aí a gente aprende a diferenciar duas coisas. Trabalho é diferente de esforço físico. Então, por mais que no conceito a gente diga de forma geral que trabalho é energia gasta para movimentar uma massa, certo? E você associa trabalho com gasto de energia, aí você passa a associar gasto com esforço, nem sempre isso é verdade. Por exemplo, você pode ter um objeto muito pesado, certo? Uma superfície. Você pode aplicar uma força imensa nesse objeto,
você pode ter muito esforço físico, ou seja, você pode suar ali, passar o dia tentando arrastar e não conseguir arrastar nada, ou seja, se o deslocamento for nulo, a gente diz que o seu trabalho ele é nulo. Ou seja, você teve muito esforço físico tentando mover esse objeto, mas o seu trabalho foi zero porque o deslocamento foi zero, tá? Então, você gastou energia, mas não realizou o trabalho, tá? E outro objeto é aqui, ó, e outra situação é aqui. Quando você sustenta um objeto, ou seja, você não está movendo, você só está sustentando, ou seja, tem um objeto, você está aplicando uma força para esse objeto não cair, então você aplica uma força F e mantém um objeto parado. Então, enquanto o objeto está parado, você está realizando um esforço físico, certo? Você está gastando energia, mas como o objeto está parado, enquanto você mantém esse objeto parado, o seu trabalho ele é zero, ou seja, você não realiza trabalho ao simplesmente manter um objeto parado, certo? Ou seja, você sustentar um objeto. Claro que na hora de erguer, na hora de levantar um objeto, aí sim, mas aqui a gente está falando só em sustentar, certo? Então, não teve deslocamento, apesar de ter força, o trabalho ele é nulo, certo? Aí vem a outra observação 2, super importante. Quando uma força, durante um deslocamento, apontar para o centro de uma curva, o trabalho por essa força nesse deslocamento é nulo. O trabalho da força centrípeta, ou seja, forças que apontam para o centro numa trajetória curva, o trabalho delas na trajetória curva é zero. Ou seja, imagina uma bolinha que vai deslizar aqui, ó. Enquanto ela está deslizando, você percebe que a normal ela passa pelo centro, ou seja, a normal aponta para o centro da trajetória. Então, o trabalho da normal durante esse deslocamento ele é nulo. Outro exemplo, você tem uma corda, você tem presa a um fio, um pontinho aqui, é um prego. Você tem um pêndulo. Essa bolinha vai ficar oscilando. Então, a tração, que é a força que age no fio, passa pelos... a tração aponta para o centro da curva. Então, o trabalho dessa força-tração nesse deslocamento vai ser nulo. Ou seja, sempre que a força for centrípeta, o trabalho dela vai ser nulo, certo? E aí a gente, em todas aquelas situações, a gente admitiu que durante o deslocamento a força era constante. Mas e se a força for variável? Ou seja, se durante o deslocamento a força variar, aí a gente tem o seguinte caso, ó. Se durante o deslocamento a força se altera, teremos que calcular o trabalho pela área do gráfico, força em função do deslocamento, do comportamento da força. Ou seja, vamos imaginar que a força está aqui e o deslocamento está aqui. Só vou calcular o trabalho se eu souber como a força está variando. Então, ele tem que te dar um gráfico para explicar esse comportamento. Então, por exemplo, a força que está só reduzindo, ó. Então, essa áreazinha, ó, do gráfico até os eixos vai ser exatamente o trabalho dessa força durante esse deslocamento. Claro que em triângulo é de boa calcular a área, base vezes altura sobre 2. Cuidado o quê? Quando você tem uma força e essa força ela passa para baixo do eixo x, né, do eixo da distância, significa que a força é negativa, ou seja, significa que essa força agora está se opondo ao movimento. Então, essa região aqui, ela representa uma área negativa, ou seja, um trabalho negativo. Então, claro que, na realidade, não existe a área negativa. A gente só está usando, certo? A gente só está dizendo que o fato dessa área ser negativa, no cálculo, porque a gente pega coisas negativas aqui embaixo, só significa que o trabalho ele é resistente nessa partezinha aqui. Ou seja, se tiver acima do gráfico aqui, ó,
Trabalho é positivo, que é um trabalho motor, está favorecendo o movimento. E se tiver uma regiãozinha do gráfico abaixo do eixo, trabalho é negativo, certo? Ele está contra o movimento. Lembrando, a área do triângulo é bases altura sobre 2. A área do trapézio, que aparece bastante, é Bzinho mais Bzão vezes altura sobre 2. E a área do retângulo é só base vezes altura. Isso é bem mongol, tá? Então, se variar a força, você calcula o trabalho analisando o gráfico, porque a gente tem que saber como vai variar o diabo dessa força, tá? E aí a gente estuda 3 casos particulares. Primeiro caso, trabalho da força que a gente mais vai usar, que é o peso. Então, a força-peso, certo? A gente já sabe a fórmula. Peso é a massa vezes a gravidade. Beleza. O peso é a massa vezes a gravidade. Peso é uma força vertical. Então, como o peso é uma força vertical, só vai realizar trabalho, peso, quando o objeto se deslocar na vertical. Ou seja, se o objeto ele tiver sua vertical modificada. Por exemplo, na descida, imagina que você solta um objeto no ponto A, o peso ele está ponta para baixo, obviamente, o objeto vai cair e vai chegar aqui no ponto B. O peso, durante todo o deslocamento, ele foi constante e atuou sempre no mesmo sentido do movimento. Então, como o peso está no mesmo sentido do movimento, esse trabalho é positivo, certo? E como é que eu calculo esse trabalho? Através de uma fórmula, força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. O ângulo aqui é zero, por quê? Porque o ângulo está no mesmo sentido, o deslocamento está no mesmo sentido do vetor, ou seja, quando está no mesmo sentido, o ângulo morre, né? Vai ser cosseno de zero é 1. Então, vai ficar só que o trabalho do peso nessa linha reta aqui, ó, na vertical, vai ser o próprio peso, que é a massa vezes a gravidade, vezes a altura. Então, vai ser o peso vezes a altura, ou seja, força vezes deslocamento. Então, fica mgh. Ou, se quiser colocar também, só pH, certo? Que é o trabalho do peso quando o objeto está numa descida entre os pontos A e B, que tem uma determinada altura, tá? Na subida, esse trabalho já é negativo, o trabalho do peso. Ou seja, se você lança um objeto aqui embaixo, o objeto, quando ele vai subindo, ele já vai subindo no movimento retardado, porque a força-peso vai ser uma força que vai atrapalhar na subida, ou seja, uma força que está apontando para baixo. Então, quando um objeto sobe, o trabalho do peso daquele objeto vai ser um trabalho negativo, certo? O que é que tu falou que é constante? O peso, à medida que ele vai caindo, o peso ele é constante, ou seja, é a massa vezes a gravidade aqui, a massa vezes a gravidade aqui. Ou seja, a força-peso durante esse deslocamento, ele é constante, é o mesmo valor. Tá, beleza? Sim, a força-peso também, ela é constante na subida, ou seja, não a eu não estou falando da velocidade, estou falando da força. A força-peso é a massa vezes a gravidade. Bem aqui vai ser a massa vezes a gravidade, vai dar o peso. Bem aqui também, vai dar o mesmo valor, porque a massa não está mudando, a gravidade do local não está mudando. Então, a força-peso, ela é uma força que atua de forma constante, certo? Ou seja, a massa não está mudando e a gravidade não vai mudar, então o peso é constante. Só que quando você lança ele para cima, presta atenção, durante a subida, a força ela é constante, ela está atrapalhando o peso, ela está atrapalhando essa subida. Por isso que durante a subida, o trabalho do peso é negativo, certo? Negativo. Então, o trabalho do peso é menos o peso, que é mg, vezes a altura. E aí a gente aprende uma coisa super importante do peso, que o trabalho do peso independe é que não depende, né? Isso todo mundo sabe. Independe da trajetória. Como assim, Daniel? Imagina que um objeto vai sair aqui do ponto A e vai chegar ao B. O trabalho do peso desse objeto não importa se você vai pelo caminho 1, se você vai pelo caminho 2
ou se você vai pelo caminho 3. O trabalho do peso desse objeto vai ser o mesmo durante esses 3 caminhos aqui, ou seja, a trajetória propriamente seguida pelo objeto não importa. Só vai importar os estados inicial e o estado final, ou seja, só vai importar a altura que esse cara vai cair. Ou seja, só vai importar a altura que esse cara vai cair. Ó. A forma como ele vai ir do A para o B não importa. Então, o trabalho do peso, a gente diz que ele independe da trajetória, porque só depende do desnível, ou seja, da altura que esse cara vai ter que deslocar. Se está descendo ou se está subindo, tá? Então, o trabalho do peso é isso aqui. O peso, a gente até diz, nesse caso, que o peso é uma força dessa forma conservativa. A gente nem vai entrar em detalhes nisso, mas saibam que o peso é uma força conservativa. Essas forças que não dependem propriamente da trajetória são forças conservativas. Beleza. Aí, a gente vê que o peso, quando o movimento está na horizontal, ó, o trabalho do peso no deslocamento horizontal é zero. Ou seja, se o cara está aqui e vai se mover, está deslizando na horizontal, o trabalho do peso vai ser zero. Ou seja, o peso ela é perpendicular ao deslocamento. Quando o objeto se move na horizontal, tanto o peso como a normal, que vão estar na vertical, o trabalho vai ser nulo, tá? Então, resumindo, a gente diz que o trabalho do peso é mais ou menos, que pode ser mais na descida e menos na subida, mgh, ou seja, o próprio peso vezes a altura, ou seja, o que importa é a altura, quando a gente está falando de trabalho do peso, certo? O m é a massa, que tem 100 kg, g é a aceleração da gravidade, que na Terra é aproximadamente 10, e h é a altura ou deslocamento na vertical sofrido. Beleza. A outra observação é o trabalho da força elástica. Então, a gente lembra primeiro da lei de Hooke. A lei de Hooke diz que a força elástica é K vezes X. Ou seja, quando você tem uma mola e você vai deformar uma mola aplicando a ela uma força, à medida que a mola ela se distende, ou seja, ela se estica, vai atuando nela uma força elástica, ou seja, querendo fazer a bola ficar do mesmo jeito que estava. Então, a força elástica é uma força de restituição. A gente diz que é uma força restauradora, porque é uma força que quer sempre fazer com que a mola fique na sua posição inicial, que é a sua posição de equilíbrio, certo? Ou seja, toda mola tem um comprimento L0, que é um comprimento natural dela. Se você deformar a mola X, a força que ela vai fazer em você, depois que você deformar a mola X, é uma força que a gente calcula como Kx. O K é a constante elástica da mola, que é uma constante que depende da mola, e o X é a deformação dessa mola, ou seja, o quanto você esticou em metros. E aí, a gente aprende que a força elástica também pode realizar trabalho. E que o trabalho da força elástica pode ser mais ou menos, pode ser positivo e negativo, kx2 sobre 2. O K, novamente, é a constante, o X, novamente, é a deformação. No lugar do X, tem gente que coloca delta X ao quadrado, que é a deformação do mesmo jeito. Então, não, mas aqui tem mais ou menos. Quando é que eu vou saber se aquela força elástica que vai estar deslocando alguma coisa, o trabalho dela vai ser positivo ou negativo? Aí vamos avaliar aqui. Ó. O trabalho da força elástica é motor, ou seja, positivo, na fase em que a mola está retornando ao seu comprimento natural. Ou seja, quando você abandona a mola e a mola está retornando à sua posição inicial, ao seu comprimento inicial, no momento que ele está retornando, então o trabalho ele é positivo, certo?
E o trabalho da mola vai ser negativo, que é resistente, ó, na fase em que a mola é deformada, ou seja, quando alguém deforma uma mola, ou seja, comprime uma mola, ou quando alguém estica uma mola. Aí sim, certo? Ou seja, quando ela sai da posição de equilíbrio. Então, quando você comprime, certo? O trabalho da força elástica é negativo. E quando você estica também, o trabalho da força elástica é negativo, certo? Então, aqui, por exemplo, aqui tem uma mola com seu comprimento natural. Se eu comprimir ela até essa posiçãozinha aqui, daqui para cá, eu realizei um trabalho. E o trabalho da força elástica, certo? Foi um trabalho que foi contrário, é um trabalho negativo, porque eu estou saindo da posição de equilíbrio até uma posição que não está no equilíbrio. Então, a força elástica, no momento em que o objeto está sendo deformado, ou comprimido, ou esticado, o trabalho da força elástica é negativo, tá? Cuidado, muita gente erra a ideia das mudanças de casas aqui, das unidades. Exemplo, isso aqui é só um exemplo meio maluco, tá? Imagina que o X, que é a deformação da mola, seja 20 centímetros. 20 centímetros, você pode voltar duas casas e eu tenho que passar para metro, vai ficar 0,2 metros. Imagina que a constante elástica seja 400 newton por metro. Tá? Então, a constante elástica é 400 newtons por metro. Beleza. E aí eu coloquei essa fórmula só para a gente poder fazer, aplicar a fórmula mesmo. Ó. O K é 400. Então, ó, vamos imaginar que esse objeto que eu estou deformando é a mola, ou seja, eu estou deformando. Então, se eu deformo, o trabalho é negativo, 400 é a constante, 0,2 é o x, 0,2 ao quadrado vai ser 0,04, atenção, porque é muito comum mola ter deformações em centímetros, você tem que passar para metro, e esse quadrado aqui já derrubou muita gente essa conta, então eu quis mostrar aqui, enfatizar isso aqui, para você não errar besteira com vírgula, com contas fáceis, certo? E aí vem a última parte que vai cair no MA também de Física 1, que é a última parte, que é o tópico 8, certo? Que é o teorema da energia cinética. O que diz o teorema da energia cinética é o seguinte. Primeiro, temos que saber o que é energia cinética. Então, a energia cinética, a gente diz, é difícil definir energia, tá? Mas energia cinética, a gente diz que é a energia que está relacionada ao movimento de um objeto. Então, a energia cinética é a energia relacionada ao movimento. A fórmula como a gente calcula a energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Ou seja, depende da massa do objeto e depende da velocidade que esse objeto vai ter. Tá? É uma grandeza escalar essa energia. Essa energia é medida em joules. Então, a energia cinética é a energia medida em joules. O mzinho é a massa em quilogramas. E o vzinho é a velocidade naquele instante. Certo? Então, a energia cinética de um objeto a gente pode calcular a qualquer momento. Basta fazer o cálculo. E a energia ela é uma grandeza escalar, ou seja, não tem uma seta para representar a energia, é só o número, tantos joules. Pronto. Então, nessa fórmula, a massa em quilograma, a velocidade é em metro por segundo. E o que é que diz o teorema? Porque isso aqui é só o cálculo da energia cinética. O teorema diz o seguinte, ó, que o trabalho total, que é a soma dos trabalhos de todas as forças que estão aplicadas no corpo, ou seja, eu analiso todas as forças que estão aplicadas no corpo. Aí o corpo teve um determinado deslocamento. Eu vou calcular o trabalho de todas as forças que foram aplicadas nesse corpo, ou seja, é a soma de todos os trabalhos. Isso é igual à variação da energia cinética. Delta energia cinética é variação, ou seja, a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, o trabalho total vai ser essa variação da energia
cinética, ou seja, energia cinética final, mas energia cinética inicial. Trabalho total é a soma do trabalho de todas as forças. VF é a velocidade final que o objeto vai ter. Por isso que eu coloquei aqui VF, que é importante eu achar a velocidade que o objeto vai ter, certo? Ó, velocidade final. E o VI é a velocidade inicial. Então, o cara estava com VI, recebeu a ação de um trabalho, de alguma força, e passou a ser VF. E essa fórmula vai te dizer como é que tu vai calcular o VF, que é a velocidade final, certo? Então, aqui eu coloco aqui alguns conceitos bem grandes, algumas, né, definições só. E aí a gente vem para o trabalho no erguimento de um corpo. Quando eu vou erguer um objeto, eu aplico uma força para cima. Claro que no momento que você ergue um objeto com velocidade constante, vale lembrar que esse erguimento de um corpo, ele vai ocorrer aqui nessa situação com velocidade constante. Então, para erguer algo com velocidade constante, a força que você tem que exercer tem que ter o mesmo valor do peso do objeto. Então, a força que você tem que erguer para ter velocidade constante é igual ao peso do objeto. Então, o trabalho dessa força numa subida é a própria força que é mg vezes a altura, certo? Ou seja, é a própria força que é mg vezes a altura. Então, isso aqui também é super importante, que é o trabalho que uma pessoa exerce para erguer um corpo. Ah, mas na subida o trabalho é negativo do peso. Sim, ninguém está falando do trabalho do peso, a gente está falando aqui do trabalho da força F, que está para cima, que a gente diz que é o trabalho do operador, ou seja, quem está aplicando a força aí. O peso durante a subida realmente vai ter trabalho negativo, tá? Beleza, então. Aí termina a parte que se estuda para MA, que é a parte bem aqui, ó, que é até o tópico 8, ou seja, a partir de aqui fica uma coisa que só vai cair lá longe, que é a parte de potência, tá? Então, trabalho, a gente tem algumas formulazinhas aqui, deixa eu só revisar aqui as fórmulas, antes de vocês viajarem aí, ó. Fórmulas do trabalho. O trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Trabalho é mais ou menos mgh. Trabalho é kx2 sobre 2, mais ou menos, que pode ser negativo ou positivo aqui também. E o trabalho total, como a gente falou, é a energia cinética, é a variação, ao menos, entre a energia cinética final e a energia cinética inicial, certo? Então, esse aqui é mais um quadrozinho e aquela área, que se você tiver a área do F em função do deslocamento, aquela área é que vai ser importante, porque a área vai ser o trabalho realizado pelo objeto, certo? A área vai ser o trabalho realizado pelo objeto, beleza? Então, esse é o conteúdo, tá? Esse é o conteúdo de física. É o conteúdo novo, certo? É o conteúdo novo. E aí o conteúdo antigo? O conteúdo antigo é aquele conteúdo que envolve força centrípeta, que eu já dei uma aula aqui na teoria, certo? Vamos agora, eu vou mandar esse resumo para vocês também, certo? Vou mandar o resumo completo, vou mandar o resumo também com o rabisco, que é esse que eu mexi aqui, para vocês, digamos assim, entenderem melhor, tá? Aí, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos resolver algumas questions, certo? Então, vamos resolver algumas questions. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo a tela aí do livro de vocês, ó, certo? Vocês estão vendo aí a tela do livro de vocês, ó. Vamos fazer algumas questões, ó, certo? Então, vamos fazer aqui algumas, ó. Primeira questão, certo? Vocês estão,
Só me mandem mensagem dizendo se vocês estão vendo essa tela que eu compartilhei, que é o livro de vocês. Está dando para ver direitinho? Tá. Então, vou fazer aqui alguma questão. Quem quiser pedir alguma questão especial, pode pedir, tá? Vou resolver aqui na ordem algumas. Ó. Na figura abaixo, embora puxe a carroça com uma força horizontal de 1000, ó, 10 a terceira é 1000, ou seja, embora haja uma força, o burro não consegue tirá-la do lugar devido a um entrave de uma pedra. Ou seja, tem uma pedrazinha aqui, ó, fazendo com que o burro não consiga mover. Qual o trabalho da força do burro sobre a carroça? Como não há deslocamento, o trabalho, que é esse símbolo aqui, é zero, certo? Lembrando que trabalho, se tu for pesquisar em outros livros ou na internet, também vai encontrar trabalho como sendo W, tá? O W muitas vezes vai significar trabalho, tá? O W que é work, certo? Então, muitas vezes, quando a gente vai pesquisar questões ou olhar dentro do livro, cara, resolução de alguma questão, você vai ver o W eles usam como sendo trabalho, mas eu prefiro esse símbolo aqui. Então, o burro trabalho é zero. 2. No SI, qual é a unidade de trabalho que pode ser expressa por quê? Então, vamos lá. Trabalho é força vezes o deslocamento. Olha as unidades. As unidades só tem as coisas, as respostas só tem as unidades das fórmulas. Então, a força, ela é em quê? Vamos lembrar aqui, ó, força. Força é massa vezes aceleração, força. Vamos lembrar qualquer fórmula que tenha força, massa vezes aceleração. A massa, ela é medida em quê? Em quilograma. A aceleração é medida em quê? Em metros por segundo ao quadrado. Então, no lugar dessa força, a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar quilograma, metro, e o segundo ao quadrado está aqui embaixo. Isso é a força, certo? Isso é a força. Vezes o deslocamento, que é metro também. Deslocamento é metro. E o seno do ângulo? Não. O seno ou o cosseno não tem unidade. Ou seja, o seno e o cosseno não vai alterar aqui a unidade, porque não tem unidade, é só um número adimensional. Então, aqui, ó, a força é massa, aceleração, a massa é quilograma, a aceleração é metro segundo ao quadrado. Quando você fizer isso, vai dar quilograma, metro por metro é metro quadrado, por segundo ao quadrado. Então, quilograma, metro quadrado, por segundo ao quadrado. Isso vai dar a letra B, certo? Aí, vem essa questão aqui que é ridícula, ó. Acredite, essa questão é ridícula. Ó. Ele diz que o cara aplica uma força, certo? Ele diz que o cara aplica uma força, e ele dá a força e dá o deslocamento, ó, e quer o trabalho. Ó. Então, minha Nossa Senhora, né? Se errar uma questão dessa, pode se matar já, né? 10 ao quadrado é 100, então vai ficar 300 vezes 15, vai dar 300 vezes 15, 4.500. Ele coloca em notação científica, então fica desse jeito aqui, né? Beleza, então. Aí vem essa quarta questão, que também é bem mongol. O cara dá o deslocamento, que é 3 metros, e dá a força que ele faz. Ou seja, se a pessoa faz uma força de 20 durante 3 metros, o trabalho vai ser 20 vezes 3, vai ser 60 joules, certo? Essa questão 5, ela já é melhorzinha. O cara te dá 3 forças inclinadas, ó. No esquema da figura, uma mesma caixa é arrastada 3 vezes ao longo do plano horizontal, deslocando-se do ponto A para o ponto B. Ó. Na primeira vez, ela é puxada pela força F1, que realiza um trabalho T1. Então, na primeira vez que ela vai do A para o B, é a força F1 que vai fazer esse movimento aí. Na segunda vez, é puxada pela força F2, que realiza um trabalho T2. E na terceira vez, vai realizar uma força F3, que vai realizar um trabalho F3, trabalho T3. Ele diz, supondo os comprimidos, aí vem a parte importante.
supondo os comprimentos dos vetores da figura proporcionais às intensidades, ou seja, o tamanho de um vetor é proporcional ao seu módulo, certo? Ao seu valor numérico. Ele quer que você aponte as opções corretas, ou seja, será que os trabalhos vão ser iguais? Será que os trabalhos vão ser diferentes? Como é que eu posso avaliar isso? Quem vai ter o maior trabalho? Vai ser o que vai ter a maior força? Então, ó, apesar de estar inclinado, essas forças aqui, ó, perceba que a sua componente horizontal, ela é a mesma. Essa força aqui, ó, se eu pegar a componente horizontal dela, vai dar para cá. Então, quando você usa a fórmula trabalho, é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, esse cálculo, ó, que é força vezes o cosseno do ângulo, ele é o que a gente chama de fx, ou seja, ele é a componente do eixo x, que é o eixo da distância. Ou seja, apesar dessas forças eles terem módulos diferentes, terem números diferentes, porque ele diz que é proporcional ao tamanho, ou seja, o F1 ele tem um tamanho maior, essa força é maior, mas a sua componente Fx, ou seja, a sua componente no eixo x é a mesma. Então, como os três carinhas vão ter a mesma componente Fx, ó, vão ter a mesma componente Fx, se eu decompor aqui, então os três trabalhos vão ser os mesmos. Ou seja, os três trabalhos vão ter que ser o mesmo. Por que mesmo? Porque, apesar das forças serem diferentes, elas vão ter a mesma componente horizontal. E a componente horizontal que é a responsável pela realização do trabalho. Certo? Beleza. Aí, questão 6. Questão 6 é a seguinte. Considere um garoto de massa 50 em uma roda gigante que opera com velocidades... Ó, Daniel, isso aqui radianos por segundo. Ah, me esqueci. O que é isso? É o ômega. O ômega, radianos por segundo. Certo? É o que a gente chama de velocidade angular. Certo? E a fórmula que a gente aprende é... Tchauzinho, Lu. Abraço. Depois tu vê o resto. Ó, a fórmula é V é igual a ômega vezes o R. Então, ele está dando o nosso ômega aqui, ó, que é 0,5. Ele está dando o nosso ômega, que é o 0,5 radianos por segundo. E aí, a massa é 50 quilos. O cara está dando. Aí ele pergunta a intensidade da força resultante no corpo do garoto. Ou seja, um garoto de massa 50 está numa roda gigante. Então, se ele está numa roda gigante, o movimento é circular. Então, ele quer a força resultante, que é a força centrípeta. Porque quando um objeto se desloca numa trajetória curvilínea, a força resultante é a força que aponta para o centro. Então, é a força centrípeta, certo? Força centrípeta é, usando o ômegazinho, ó, é m ômega ao quadrado vezes o r. Se eu fosse usar a velocidade escalar em metro por segundo, eu usaria que a força centrípeta, ela seria mv ao quadrado sobre o r, certo? Só que não é mv ao quadrado sobre r. Por que não? Porque ele deu foi o ômega. Então, eu tenho que no lugar do V aqui, ó, colocar esse ômega R. Então, se no lugar do V você colocar o ômega R e ajeitar, você já tem essa fórmula, que muita gente já decora. Então, a massa é 0,5. Não, a massa é 50, Jumento. Então, a massa é 50. O ômega é 0,5, vai estar ao quadrado. E o raio, ele diz
que é 4 metros, ó, que é a distância do garoto até o centro, 4 metros. 4 vezes 50 dá 200, 0,05 ao quadrado dá 0,25. Então, anda duas casas aqui, anda duas casas aqui, então essa força vai ser uma força de 50 newtons. Ou seja, enquanto esse cara está dando uma volta, a força que é aplicada sobre esse garoto vai ser de 50 newtons, certo? Então, essa era a questão 6. Aí vem a questão 7, que é a do gráfico. Então, a questão 7 ele deu um gráfico, ou seja, a força que atua nesse corpo aumentou no início, depois manteve-se constante e depois deu uma reduzida. E aí o cara quer que você ache o trabalho é a área do gráfico. Então, apareceu um gráfico, eu já tenho que observar as áreas do gráfico com os eixos. Calcule o trabalho da força para deslocamento de 0 a 8, ou seja, de 0 a 8 ele quer o trabalho disso tudo, ó, de 0 a 8. Então, o trabalho desse vai ser, ó, base menor, que é 6 menos 2 é 4. Base maior, que é 0 até o 8, ou seja, base maior é o 8. A altura daqui para cá ele deu que é 20, ó. Então já dá para aplicar a fórmula. Então, aplicando a fórmula fica. A área vai ser Bzinho, que é 4, mais o Bzão, que é 8, vezes a altura do trapézio, que é 20, sobre 2. Então, vai ser 20 por 2 dá 10. 4 mais 8 dá 12, por 10, 120. É uma área e essa área representa o trabalho. Então, o trabalho nesse item A ele é 120, que é de A até B. O item B, calcule o trabalho realizado x3 a x2 a x3. Ou seja, ele quer o trabalho de 8 metros até os 13. Até os 12, na verdade, 12. Então, para a gente poder fazer isso, a gente vai ter que saber, ó, primeiro, qual é o deslocamento aqui. Então, de 8 até a 10, ó, de 8 até 12, o deslocamento é 4. Então, nesse item B, o deslocamento é 4. E aí a gente vai tentar descobrir qual é a área disso aqui, ó. Então, a área vai ser base, que é como se fosse 4, vezes a altura, ó, que é menos 40. Então, a gente admite a altura negativa, mas a gente tem que entender que essa área só está representando um trabalho negativo. Então, vai ficar 4 é a base, 40 é a outra. Então, vai ficar 4 vezes menos 40 por 2. Certo? 4 vezes menos 40 dá menos 180. 160 jumento. Então, vai ficar 160, tá? Bases altura sobre 2, ó. Sobre 2. Então, vai ficar menos 80, certo? Menos 80. Ou seja, o trabalho nessa parte, trabalho nessa parte todinha aqui, ó, foi um trabalho de 120. Aqui foi um trabalho, ó, como a força é negativa, o trabalho é negativo. Então, aqui vai ser um trabalho de menos 80. E ao todo, então, 120 com menos 80, o trabalho total aqui vai ser 40 joules, certo? Então, o trabalho total vai ser 40 joules, certo?
Alguém tem alguma questão para pedir de forma especial, que já tentou treinar alguma coisa? Certo. Eu vou fazer, então, as que eu acho mais importantes. Vamos fazer aqui mais umas 5 questões. Vou fazer essa aqui. Então, vai ser assim, ó. Uma força constante F horizontal de intensidade 20, ó, F, 20 newtons. Atua durante 8 segundos, ou seja, ele dá o tempo, que é 8 segundos, sobre um corpo de massa 4, ou seja, o corpo tem massa 4, que estava em repouso, ou seja, a velocidade inicial sem atrito. Não se considera o efeito A. Qual o trabalho realizado pela força no intervalo de tempo citado? Então, ele quer... Ó, ele deu que a força é 40. Ele não quer o trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento. Só que eu não tenho deslocamento. Eu tenho tempo. Então, como é que eu vou fazer isso? Bem, eu não tenho uma força e eu não tenho uma massa. Então, eu tenho que fazer, ó, força resultante é igual a massa aceleração. A força é 20, a massa é 4, então a aceleração vai ser 5. A aceleração vai ser 5, porque o 4 vai passar dividindo. Beleza, Daniel. E agora? Ele diz, ó, que parte do repouso. Estava em repouso. Ou seja, a velocidade. Então, eu tenho a velocidade inicial é zero. Eu preciso saber o deslocamento, ou seja, eu preciso saber o delta S. Eu tenho a aceleração, que é 5, e tenho o tempo, que é 8 segundos. Então, como eu tenho o tempo e quero saber a distância, eu vou usar o sorvetão, certo? Então, vou usar o sorvetão. Ou seja, esse capítulo tem umas questões que envolvem coisas dos capítulos anteriores, se acostume. Então, eu precisava de uma distância, mas o cara não me deu uma distância, o cara me deu foi um tempo. Só que como é um movimento que tem força e massa, ou seja, se tem força, vai ter a aceleração. Então, a gente vai ter que usar esse Azinho aí. Então, vai ficar assim, essa, essa bicha. Vamos usar aquela fórmula do sorvetão, ó. S é igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. O S0 vai para lá e fica ΔS, que é a distância. A velocidade inicial, ele disse que é zero, então morreu isso aqui também. A aceleração, a gente achou que é 5. O tempo, a gente achou que é 8. Ele já deu, que é 8 ao quadrado sobre 2. Então, esse ΔS, que é a mesma coisa que a distância, certo? Esse ΔS, que é a mesma coisa que a distância, eu vou chamar de ΔS aqui, vai ser 5, que é a aceleração, ó, porque isso aqui morre, isso aqui morre. Então, o que vai ficar é esse Azinho. Ó. Perceba o que é a fórmula do sorvetão. Esse S0 foi para o lado de lá. A velocidade inicial é zero, porque o cara disse que o cara partiu do repouso, só sobrou esse termo, ó, AT2 sobre 2. O A é 5, o T é 8 e aqui é 2. Então, 8 ao quadrado, 64. 64 por 2 dá 32. 32 por 5 vai dar 160. Então, a distância vai ter que ser 160, certo? Então, espero que todo mundo tenha entendido aí, tá? Então, simplesmente é uma questão um pouquinho mais diferente. Ele não dava a distância, a gente tinha que achar a aceleração e saber que ele disse, né? Ou seja, analisar quando ele fala que a velocidade inicial é zero, ou seja, ele partiu do repouso, saber disso. Usar a fórmula do sorvetão para achar a distância para depois usar o trabalho, certo? Então, é uma questão muito visada, tá? Uma questão muito visada nas provas, certo?
Vou pegar uma outra aqui, que eu acho legal. Certo. Essas duas linhas aqui, ó, são legais. Essa 17 e essa 18. Então, essa 17, ó. Um projeto de massa M é lançado obliquamente no vácuo, escrevendo a trajetória indicada na figura. Então, o objeto é lançado aqui chega aqui. A altura máxima atingida é h. O módulo da aceleração da gravidade vale g. Os trabalhos do peso do projétil no deslocamento de A para B, ou seja, ele quer o trabalho de deslocamento de A para B, de B para C, de B para C e de A para C. Ou seja, ele quer vários deslocamentos, ele quer vários trabalhos. Ó. Primeiro, ele quer o trabalho de A para B. Então, ó, ele quer o trabalho do peso e não o trabalho da pessoa que está fazendo isso, do peso. Então, do A para B não é uma subida. Então, se é uma subida, vai ficar menos MGH, ó, porque o trabalho do peso é MGH. Aí, do B até o C é uma descida. Então, o trabalho do peso vem mais, ó, mais MGH. E o trabalho do peso do B para C, ó, do A para C, ou seja, do A até o C, veja que do A até o C não teve deslocamento, ou seja, é o mesmo nível. Então, o deslocamento de A para C não tem altura. Então, o trabalho ele é zero, ele é nulo. Então, vai ser ó, menos MGH, mais MGH e zero. Vai ser item C, C de sucesso, certo? E aí tem uma, essa 18, que é o teorema do trabalho. O trabalho total realizado sobre uma partícula é de 8 quilogramas. Foi 256 joules. Então, ele está dando ó, que o trabalho total ele já dá, ó, que foi 256 joules. A gente não precisou nem calcular. Aí ele diz, ó, então, sabendo que a velocidade inicial era 6, ele quer saber qual é a velocidade final. E a massa desse carinha é 8. Então, como é que a gente faz o cálculo? A gente faz assim. Ele deu o trabalho total, certo? E o que é que ele quer? Ele quer a velocidade final, ó, que é o VF, a velocidade final. Ele disse que no início tinha 6. Então, para você relacionar velocidade com esse capítulo de trabalho, você vai usar o teorema da energia. Então, diz que o trabalho total é a energia cinética final menos energia cinética inicial. Como ele quer a velocidade final, é isso que a gente está atrás, ó, desse VF, certo? É disso que a gente está atrás, que é esse VF. E aí a gente substitui, ó. Qual o trabalho total? Trabalho total, a gente viu que ele já deu, é 256. Aí a massa ele deu 8 quilos, então vai ficar 8 vezes V2 sobre 2 menos a massa é 8 vezes. A velocidade inicial é 6. 6 ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar assim, ó. É 256 vai ser igual a 8 por 2 dá 4. 8 por 2 vai dar 4. 6 ao quadrado é 36. 4 vezes 6, 132. 132. Coisa feia danada. Então, ó, esse 4 vezes 36, calma, calma. 4 vezes 36, eu sou é louco, mano. Dá 144.
4 vezes 36 dá 144. Quando eu passo para lá, ele vai positivo. Ó, 144 vai positivo. 144 com 256 vai dar 400. Então, 400 é igual a 4v ao quadrado. V ao quadrado vai ser 100. Passo dividindo e o V vai dar 10 metros por segundo. Então, quando ele te der trabalho, te der um gráfico e tal, e perguntar sobre velocidade ou sobre energia cinética, você vai usar esse teorema aqui. Esse teorema ele é mega importante, esse teorema aqui, que é o teorema da energia cinética. Tá, beleza? Aí, em geral, é um assunto fácil, tá? Em geral, é um assunto fácil. Depois eu faço mais questões com vocês. Beleza? Aí, na sexta-feira, a gente vê a parte de Química 1, lembra as funções todas, certo? E faz exercício para poder a gente ter, acho que a aula de segunda a gente vai botar para o domingo, que é véspera da prova, para ficar melhor, tá? Mas assista, eu já dei aqui a aula de centrípeta, tá? Assistam de novo a aula de centrípeta e depois eu vou ver se eu faço um TD com questões. Vocês podem me cobrar no grupo e tal, se vocês querem entender. Porque às vezes eu faço TD, os alunos não pegam no TD, não estudam, não pegam no TD. Aí fica chatinho, certo? Abraço a todos, então. Beleza? Que é tanta coisa para fazer, mas tanta coisa para fazer, mas espero que vocês tenham entendido esse conteúdo, tá? Continuem fazendo as questões, a gente viu tudo dele, eu vou mandar os resumos e as telas para vocês, certo? Depois a gente, no outro dia a gente estende.